Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui finalmente para conversarmos sobre esse livro maravilhoso, divertidíssimo, lindo, fofo, chamado Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Lembrando que esse vídeo então tem spoilers, tá certo? Faz parte da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito que nós fizemos agora no mês de março de 2020, tá certo? Então pegue aí o seu café, o seu chá, o seu suco, senta e vamos conversar sobre essa obra que... Essa aqui foi a minha, sei lá, décima dessa primeira releitura, tá certo? Então eu já perdi as contas de quantas vezes eu li esse livro, mas sempre tem algo de novo para se observar a respeito de Orgulho e Preconceito, né? E acho que é isso que realmente torna esse livro um grande clássico, né? Um clássico nunca se acaba, né? Eu não lembro agora quem foi o autor, mas um autor muito conhecido disse que o clássico é aquele livro que nunca acaba. Você lê uma vez... Você lê outra vez, mas sempre tem alguma coisa nova ali que vai chamar a sua atenção, que vai te prender a sua atenção. E nessa minha releitura não foi diferente. Eu tive... antes de eu ler, eu li A Fortuna Crítica do Tommy Turner, dessa edição. É um aviso, tá? Que esse texto de introdução do Tommy Turner e da Vivian Jones tem spoilers do livro. Inclusive, aqui mesmo, no início da seção da Penguin, eles avisam, mas é bom avisar, porque tem gente aí que, então, se tomar spoiler, parece que vai morrer. Mas, enfim... O texto do Tommy Turner eu vou comentar aí durante a nossa conversa, tá certo? Então agora falando um pouco sobre a publicação da obra, Orgulho e Preconceito foi publicado em 1813, mas a Jane já havia escrito Orgulho e Preconceito quase que pouco mais de 10 anos antes, tá? Então tinha uma primeira versão de Orgulho e Preconceito que era chamada de First Impressions, em português, Primeiras Impressões. E quando a Jane então consegue a publicação de Orgulho e Preconceito, ela muda o título, porque se eu não me engano já havia um livro publicado na época com o mesmo título de First Impressions. Então ela resolveu mudar, e muito acredito que o título Orgulho e Preconceito foi retirado de um capítulo do livro Cecília, da Fanny Burney. A Fanny Burney era uma autora quase contemporânea ali da Jane também, é uma autora também de romances de costumes, e dela eu já cheguei a ler o Evelina. É bem divertido, lembra bastante, principalmente as primeiras novelas da Jane, né? Tem aquele ar, né, um pouco peculiar, de personagens insuportáveis, personagens muito bons. Então, é uma autora ali que fez muito sucesso na época. E a Jane pode ter tirado, então, o título, então, do seu rascunho como Orgulho e Preconceito. Inclusive, o Tony Turner até comenta aqui, falando sobre essa questão desse livro, que também foi publicado como Primeiras Impressões. Foi um livro publicado em 1801, e então a Jane já tinha o rascunho de First Impressions, mas ela ainda não tinha conseguido uma publicação. Até que o novo título veio então do livro da Fanny Burney chamado Cecília. Esse livro também trata de um rapaz muito orgulhoso, vai dizer Tony Turner, Monte Medeville, que não consegue abrir mão de seu sobrenome de família, condição perversa pela qual Cecília poderá vir a heredar uma fortuna do tio. A relação entre esse livro e o romance de Jane Austen também já foi abordada por outros críticos, e aqui bastará citar o discurso do sábio Dr. Leicester perto do final do livro. Todo esse caso infeliz, diz o Dr. Leicester, foi resultado de orgulho e preconceito. Seu tio, o Deão, começou tudo com um testamento arbitrário, como se uma ordem dele pudesse deter o curso da natureza. É interessante a gente pensar que esse título, First Impressions, ele é muito significativo aqui na história. Então a história começa, né, abre com a família Bennet, uma família grande de 5 filhas, que não é herdeiro, certo? E essa família, as filhas não vão herdar a propriedade de Longbourn, que é onde eles moram. Porque que acontece? O que dá a entender aqui, nas notas finais dessa edição de Orgulho e Preconceito, é que a propriedade do Sr. Bennet estava alienada, ou seja, é uma propriedade em que era uma garantia de pagamento de algumas dívidas, ou de uma dívida ou de várias dívidas, tá? É como se a propriedade fosse do banco, tá? Então, por conta disso, e pela forma como foi feito o contrato, né, a Vivian Jones explica, somente herdeiros masculinos poderiam, então, ficar com a propriedade com algumas restrições, tá? Então, ou seja, o Sr. Collins, ele não tem, assim, ele não teria plenos poderes com a propriedade de Longbourn por conta desse tipo de contrato, tá? Até para garantir o pagamento dessa suposta dívida. Então, assim, a Jane não fala se o Sr. Bennet tinha alguma dívida, mas lá pro meio do livro, ela vai comentar quando chega no casamento da Lydia, né, com o Mr. Wickham, ela vai comentar que o Sr. Bennet gostaria muito de ter poupado o Mas para poder dar mais para as filhas quando elas se casassem. Então, assim, dá a entender que o Sr. Bennet e a Sra. Bennet, também principalmente, né, porque dá a entender que ela era quem mais gastava, eles provavelmente esbanjaram muito mais, ou até gastaram mais do que eles recebiam de renda
da propriedade. É por causa disso que as Bennets não vão poder ficar com Longbourn com o infeliz acaso da morte do Sr. Bennet. É diferente, por exemplo, da Lady Anne de Burgh, que é a prima do Mr. Darcy, né? Então dá a entender que ela vai herdar sim Roses. Não sabemos se ela vai herdar Roses com plenos poderes, né? Se ela vai ficar completamente, ou se ela vai herdar, mas assim como Mr. Collins, também ali com algumas restrições de uso, tá certo? Provavelmente ela ia ter algumas restrições sim, né? Mas é isso. Então tem essa diferenciação de tipos de contrato. E também explica por que a Lady Catherine, né, ficou com a propriedade, né, e por que ela não foi passada para o seu parente masculino mais próximo, né? Então isso vai variar muito de contratos para contratos. Esse negócio de propriedade, de rendas na época da Jane Austen, gente, é uma bagunça, é um negócio assim muito confuso. Eu nem vou entrar muito nesse mérito porque nem eu entendo muito disso, tá certo? Então a gente tem essa família muito peculiar. Nós temos a matriarca da família, que é a senhora Bennet, e que o seu maior desejo é casar as suas filhas, exatamente aí por esses motivos aí que eu expliquei pra vocês. Elas não vão herdar a propriedade, então o que elas precisam? Precisam encontrar maridos, de preferência maridos ricos, que vão, né, enfim, dar ali um meio de vida para elas, elas não vão ficar dependentes da boa vontade do primo. É interessante pensar, uma coisa que o próprio Tony Turner comenta aqui na sua Fortuna Crítica, né, é que os meios sociais, o meio de uma jovem, de uma mulher ascender socialmente, né, uma das formas mais fáceis de subir na vida era através do casamento. Mas também o amor de uma pessoa por outra, de outra esfera social, também é uma forma de fazer com que esse ciclo social se mova. Por que acontece? Esse meio social da Jane era um meio social, assim, pouco imóvel. Então, se você nascesse nobre, você morreria nobre. Se você nascesse numa família de comerciantes, provavelmente você ia morrer como comerciante, tá? Ou, enfim, você ia ficar naquele meio social. Não tinha formas de você subir na vida, né? Não tinha ainda essa questão de, o trabalho, né? Eu vou trabalhar e vou enriquecer, essa coisa toda que a gente vê hoje com mais frequência. Então, o meio social era mais fechado. Todo o ciclo ali de personagens da Jane é um ciclo mais fechado. Não sei se vocês repararam quando vocês estavam lendo. São poucos personagens, são poucos cenários. Diferente, por exemplo, de Persuasão, que tem mais cenários. Inclusive, tem resenha de Persuasão aqui no canal, tá certo? Mas o ciclo de Orgulho e Preconceito é um ciclo um tanto mais, assim, um ciclo social bem fechado mesmo. Então, a gente tem o núcleo da família Bennet, de vez em quando a gente vê os Lucas, e aí tem o núcleo do Sr. Darcy, e esses dois núcleos, essas duas esferas sociais, eles vão ali acabar se encontrando através desse início de relacionamento um tanto conturbado da Lizzie com o Sr. Darcy. Eu quero chamar a atenção para vocês dessa questão das primeiras impressões que a gente vai ver dos personagens uns para com os outros no decorrer da história. Então, o Darcy e o Bingley vão para Meryton, né? Vão ali visitar, vão passar uma temporada em Netherfield, coisa que era comum da aristocracia fazer, né? Passar ali parte do ano no campo, né? Caçando e se divertindo, etc. E a gente tem, então, a primeira impressão do Sr. Darcy para com os habitantes de Meryton. A gente tem aí uma primeira impressão que parte dela não é tão equivocada, porque realmente os habitantes de Meryton não eram as pessoas mais elegantes para a esfera social dele, tá certo? E aí sobre o Sr. Darcy, como eu toquei nessa questão social, a Vivian Jones comenta aqui nas notas que a renda que o Sr. Darcy recebia o colocava como membro de uma das famílias mais ricas da Inglaterra. Se os Darcy existissem, eles seriam as famílias assim, mais bem apossadas, porque 10 mil libras, se não me engano, que era a renda que tem aqui do Sr. Darcy, pra época era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro, mas pra época era muito mais. Então, realmente era uma diferença social ali muito grande entre a família Bennet e a família do Sr. Darcy. Então, a gente tem a primeira impressão do Sr. Darcy a respeito de Meryton e principalmente a respeito da Elizabeth, que é uma primeira impressão totalmente equivocada, que nada mais é do que baseada no mau humor dele, né? Então eu pelo menos acredito que o que o Sr. Darcy falou da Lizzie no baile de Meryton foi algo assim mais pra, tipo, espantar o Bingley, sabe? Porque o Bingley tava lá enchendo o saco dele pra ele dançar, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, eu não quero dançar, eu não quero ficar com essa menina aí que tá abandonada, sabe? Eu não tô afim, entendeu? Então foi uma primeira impressão equivocada, baseada talvez, provavelmente em um mau humor,
provavelmente em uma má vontade, sabe, de conhecer as pessoas. E aí vem então a primeira impressão da Lizzie, que é o quê? Né, achar, esse cara, eu não vou dar atenção pra esse cara, porque esse cara é um arrogante, esse cara é um prepotente, esse cara não liga pra mim, etc, etc, etc. Então, esse tema das primeiras impressões, ele é muito forte, principalmente aqui no primeiro e no segundo volume. Porque no terceiro volume, né, a minha edição é dividida por volumes, tá? Igual a edição em inglês, né, volume 1, 2 e 3. Essa questão da primeira impressão é muito forte e o próprio Tommy Turner vai comentar que isso da pessoa enxergar a outra e essa primeira impressão ser tão forte, mesmo sendo equivocada, isso acarretar vários acontecimentos como Orgulho e Preconceito, é muito parecido com uma peça de Shakespeare, que é o Rei Lear. Acho que é assim que fala, tá, gente? Eu falo Rei Lear. Tem gente que fala Rei Lear, eu falo Rei Lear como no original. Então, o Rei Lear e qualquer outra peça de Shakespeare também tem muito disso, né? A Jane era uma leitora de Shakespeare, então a gente sabe que ela chegou sim a ler algumas peças, né? Shakespeare até é citado, se não me engano, em Persuasão ou Razão e Sensibilidade, um dos dois livros, ou Matthew Park. Um dos livros ela cita uma peça de Shakespeare, tá? E em Shakespeare a gente vê muito isso, né, do Rei Lear, com impressões erradas, e essas impressões erradas, eu não vou falar um pouco da história, até para não dar spoiler, e essas impressões erradas acarretam em uma tragédia, né? Por isso que a peça ali é uma tragédia. Ele é enganado pelas próprias filhas, ele pensa de forma equivocada da filha mais nova, e isso acarreta aí em tudo uma tragédia. Então essa questão das primeiras impressões, elas são importantes no livro porque nem sempre as primeiras impressões estão corretas, tá? Então esse ditado de que a primeira impressão que fica, cuidado, a primeira impressão pode estar errada. Porque muitas vezes as circunstâncias ali não são as mais favoráveis. Não estou querendo limpar a barra do Sr. Darcy, tá, gente? A gente sabe que o Sr. Darcy também dá umas caneladas aqui no livro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa questão de nós, pessoas comuns, se apegarmos demais a primeiras impressões, isso dá problema. E Orgulho e Preconceito é o melhor exemplo disso, tá? Essa questão da gente se apegar demais a impressão, muitas vezes, que a gente pode ter errada de uma pessoa, isso vai trazer consequências. E, claro, em Jane Austen não há tragédias, graças a Deus, mas em Shakespeare há. Então fica a dica de leitura de Rei Lear, tá? Caso vocês não tenham lido ainda. E não só essas primeiras impressões vão aí afastar os dois e fazer com que eles não se enxerguem como eles realmente são, que a Lizzie vai começar a alimentar um preconceito contra o Sr. Darcy. Essa questão do orgulho e do preconceito é uma coisa que é muito móvel no romance, tá? Então, muita gente às vezes fala, o Sr. Darcy é o orgulho, Lizzie é o preconceito. Não está errado, tá? Eu concordo, realmente. De uma forma mais objetiva, né, um representa o orgulho e o outro representa o preconceito. Mas eu acho que essa questão ela é muito móvel porque o Sr. Darcy também é preconceituoso. Logo quando ele chega em Meryton, ele acaba ali julgando a poucas horas aquelas pessoas, né, sem mal conhecê-las direito, né. Por mais assim que o julgamento dele não estava tão errado, mas não deixa de ser um pouco preconceituoso. E também quando ele faz o pedido de casamento e fala da família da Lizzie, enfim, ele também tem preconceitos. E Dona Elizabeth Bennet também é uma senhorita muito, muito orgulhosa. Não pensem vocês que é só o Darcy que é orgulhoso da história. Ela também é orgulhosa. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Como eu comentei desses paralelos entre Shakespeare e Jane Austen e Rei Lear de Orgulho e Preconceito, até mesmo os diálogos aqui em Orgulho e Preconceito, principalmente nessa primeira parte, são muito parecidos com as peças de Shakespeare. Me lembrou demais O Sonho de uma Noite de Verão. Não sei se vocês já leram, mas O Sonho de uma Noite de Verão e os diálogos lá no começo da peça e os diálogos aqui no começo de Orgulho e Preconceito são muito parecidos, assim. Não no conteúdo, mas na forma, no estilo, em toda a disposição que a Jane coloca no texto para apresentar. O Tommy Turner comenta que os livros da Jane, eles têm uma característica na forma de disposição dos diálogos, descrições, que lembra muito o teatro. Então parece realmente, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, tanto nessa edição da Penguin como no original, a gente tem 3 volumes. Então a gente poderia dizer que Orgulho e Preconceito seria uma peça em 3 atos, tá? Por quê? Porque justamente por essa disposição da Jane de contar a história, de ser bem objetiva, de ter diálogos, assim, páginas de diálogos afiados ali, um fala, outro responde. A cena de Netherfield, quando a Jane e a Elizabeth vão pra lá, é bem característica disso, tá? Então toda essa construção de texto lembra realmente o teatro. A Jane participou de teatros na família, então quando eles eram crianças, ela e os irmãos, eles
faziam teatrinhos para os pais, né, para os tios, principalmente no Natal, para eles se divertirem. Não me surpreenderia se o Tirato tivesse influenciado, então, a escrita dela anos mais tarde. E aí, seguindo na história, então eles começam a se conhecer, eles já têm esse primeiro estranhamento, mas é um estranhamento que é um pouco disfarçado entre a Liz e o Darcy, porque me parece também que, eu não sei vocês, mas me parece que ela também sente uma certa atração por ele já nesse começo. Uma atração realmente assim, né? Nada muito profundo, tá, gente? Eu falo uma atração de, é um cara bonito, é um cara atraente, charmoso, né? Então, porque lá na frente ela vai dizer que ele tem uma predisposição que em tudo seria compatível com ela. Então, eu creio que a Liz, já nesse começo, talvez, perceba que o Sr. Darcy era um bom partido, mas ser desdenhada por ele a feriu muito, não só pelo que ele falou, por ela saber que ele era um excelente partido, por mais que ela dissesse que por mais que ela não quisesse cair nas conversas da mãe de que ela tinha que casar com um cara rico, mas ela sabia, a Liz é uma mulher sensata, gente, então ela sabia, ele era realmente um excelente partido, e ser desdenhada por um homem desses fere o orgulho. Então, Mr. Darcy realmente feriu o orgulho da Liz de uma forma, assim, eu diria até que profunda, né? O seu orgulho feminino. É interessante pensar também que o relacionamento da Liz com Darcy começa totalmente ao contrário. Tem um diálogo que a Liz tem com a Charlotte, né? Que ela fala que, a Charlotte fala que não é bom você conhecer os defeitos do seu cônjuge antes de vocês se casarem. Enquanto que a Liz fala que não, isso não é muito adequado, né? E a Liz vai ter a oportunidade então de conhecer todos os defeitos do Sr. Darcy, ou pelo menos os principais defeitos dele antes de casar com ele. Então, essa primeira parte do romance, assim, cada vez mais, ela vai alimentando esse preconceito que ela tem com ele, muito por conta da vaidade ferida, tá? Então, o que a Lizzie pensa do Sr. Darcy nessa primeira parte é até irracional, porque ela não busca conhecê-lo de verdade. Quando ela conversa com ele em Netherfield, ela já está com a opinião formada a respeito dele. Ela não quer saber quem ele é de verdade. Então, ela já, assim como Lear em Shakespeare, ela já formou a opinião, julgou e o condenou, né? Sem querer saber qual era o lado dele. Enquanto que o Sr. Darcy, ele só tem esse momento em Meryton que ele é um ogro, né? Que ele a trata de uma forma horrível. Mas depois pronto. Ele não mais, depois disso, trata a Lizzie com desdém. Muito pelo contrário, ele começa ali a se interessar por ela aos poucos. A própria narração do livro vai dizer que o Sr. Darcy começa a se cantar por ela, né? Só que a Lizzie está tão cega, né, pela sua vaidade ferida, pelo seu orgulho ferido, que ela não enxerga, tal como o próprio Lear. E a Lizzie, gente, ela é uma personagem assim fantástica, porque ela é ali digamos, a ovelha negra da família, né? É aquela personagem que se destaca em uma família assim um tanto caótica, um tanto maluca, porque ela tem uma certa liberdade intelectual e afetiva, né? A Ginny também tem um pouco, mas a Lizzie é mais, porque ela consegue ali conviver em um meio familiar que não é muito assim, como podemos dizer, não muito favorável. Então o pai é muito ausente, o Sr. Bennet, né? Então o pai, ele não está se preocupado em frear as filhas, em educar as filhas, em frear um pouco as loucuras da esposa. A mãe reina, faz o que quer na casa, e a gente sabe que a Sra. Bennet é uma mulher um tanto, né, nervosa, ela não tem essa virtude da temperança. E a temperança é uma das virtudes que a própria Lizzie tem, né? Dela saber se controlar, dela saber navegar ali por esse meio social e familiar em que ela vive, mas sem se deixar contaminar por isso, né? Então, muitos dizem que a Lizzie é um pouco rebelde. Sim, ela é um pouco rebelde, ela fica entre essa linha, entre a impertinência e a vivacidade, vai dizer o Tony Turner aqui na sua Fortuna Crítica, e também a própria Vivian Jones também comenta sobre isso, né? Então ela fica nessa linha entre ser uma mulher com vivacidade, mas também ser um pouco pertinente, mas sem ultrapassar, sem ser a Lídia, né? Sem ser a sua irmã Lídia, que, enfim, faz o que bem entender e não tá nem aí, e não tenta seguir um pouco ali as regras
sociais e familiares do meio que ela vive. Então a Lizzie não é de todo rebelde. Quando a Lydia foge, ela fica extremamente preocupada, ela fica aflita, porque ela sabe que a família vai sofrer com a fuga da Lydia. E se ela fosse totalmente 100% rebelde, não tivesse nem pra nada, ela não ia nem ligar, ela fala assim, deixa ela lá, né? Quem sou eu pra ficar me preocupando com a minha irmã, que nunca ligou pra mim, tá certo? Mas não é isso que ela pensa, né? Muito pelo contrário, ela fica aflitíssima. Por quê? Porque a Lizzie tem essa questão da temperança. O problema dela com o Sr. Darcy é que ela esquece essa temperança dela, ela abandona completamente. E o Sr. Darcy, no seu caso, ele te deixa de novo enganar pelas primeiras impressões, quando ele começa a observar a Jenny Bennet. Então percebam que os dois cometem caneladas em todo o livro, os dois cometem erros, né? Então o Sr. Darcy vai cometer esse erro com a Jenny Bennet. E no caso da Jenny Bennet, é aquilo que eu já disse em outras vezes, em outras pessoas lá no meu Instagram. A Jenny Bennet poderia também ter evitado, se ela tivesse demonstrado mais amor pelo Sr. Bingley. Porque a gente sabe que ela o amava. Mas ela não demonstrava tanto, era muito fechada, né, que dá a entender. A Lizzie, que a conhecia bem, sabia que ela estava apaixonada, mas uma pessoa de fora, um estranho, não vai saber. É aquele caso, gente, de uma pessoa, por exemplo, eu sou um pouco tímida na vida real, né? Então, quem me conhece, quem me viu, já falou comigo, as primeiras impressões da pessoa vão ser quais? A Juliana é metida, ela não fala, ela só, né, não sei o quê. Já me falaram muito isso. E depois, quando me conheceram, eu falo que não, que eu não sou metida coisa nenhuma, né, que eu sou uma pessoa normal. Mas por quê? Porque teve essa primeira impressão, né, porque assim, eu não me esforcei um pouco para ser mais amigável, né, ou a pessoa realmente teve uma impressão completamente equivocada. Então, o caso da Jane com o Sr. Darcy, né, a observação que ele faz, a primeira impressão dele foi equivocada, mas a Jane também provocou essa primeira impressão porque ela não tentou demonstrar durante esse período que eles estão juntos ali o seu carinho pelo Bingley, tá? Então a Jane tem também um pouco de culpa na separação que vai ocasionar aí mais pra frente. E eu não vejo essa separação do Bingley com a Jane, gente, mais pra frente, né, depois do baile de Netherfield, de uma forma de todo ruim. Eu acho que isso foi uma lição muito boa pra ele, né, e também pro Sr. Darcy, porque o Sr. Darcy depois vai ter que confessar que ele fez um julgamento equivocado, escondeu a estada da Jane em Londres dele, né, e o Sr. Bingley, que é um personagem que eu amo o Sr. Bingley, eu acho que ele é um amor de pessoa, um docinho, tá tanto no filme quanto na série. E o Sr. Bingley também teve que aprender uma lição de constância, né, e a confiar mais em si mesmo, né. Então, assim, a gente não sabe o que acontece depois com os personagens, né, quando acaba o Orgulho e Preconceito, mas eu espero, eu quero, assim, acreditar, eu sempre imaginei que o Sr. Bingley ficou um pouco mais confiante, né, não deixou de confiar no Sr. Darcy, mas também aprendeu a confiar na sua própria intuição, no seu próprio julgamento também. Então é uma lição para ele que isso provavelmente será muito benéfico para ele no futuro. Aí, gente, lá no capítulo 11 daqui da minha edição da Penguin, tá? Tem um diálogo da Lizzie com o Mr. Darcy que eu acho esse diálogo sensacional. Poderia ser aqui o blurb do livro, tá? Poderia ser aqui o resumo da história. Tem um momento que o Sr. Darcy, a Lizzie e o Bingley estão conversando, né? Se não me engano, acho que o Sr. Darcy começa assim. Creio que existe em todos os tipos de disposição a tendência a um determinado tipo de maldade peculiar, algum defeito natural, que nem mesmo a melhor educação é capaz de suplantar. E o seu defeito é uma propensão a odiar as pessoas. E o seu defeito, respondeu ele com um sorriso, é voluntariamente compreendê-las mal. Né? Quem leu e prestou atenção nesse diálogo aqui vai entender que isso resume tanto a atitude dele quanto a atitude dela em todo o livro. O Sr. Darcy começa detestando as pessoas logo de cara, e a Lizzie tem a tendência de julgar as pessoas, inclusive o próprio Sr. Darcy, de forma equivocada logo de cara. E pra piorar, gente, vem a questão do Wickham, né? O Wickham lá que foi protegido ali do Sr. Darcy, etc. Só que ele não era um homem assim muito correto, né? Enfim, envolvido em jogo, gastava o que não tinha. E chegou em Meryton contando essa história da carochinha sobre o Sr. Darcy, não ter cuidado dele, ter deixado ele na sarjeta, etc. E a Lizzie, que já estava predisposta a detestar o Darcy, não precisou assim de nenhuma outra prova de que ele era um homem detestável e aquilo tudo era verdade. Então, quando ela diz lá no final que
Now I know myself, quando ela disse que agora que ela realmente se conhece, depois que ela lê a carta do Darcy, eu imagino ela voltando a esse tempo em que ela estava acreditando na história do Wickham, porque realmente ela se deixou cegar tanto, mas tanto, que em nenhum momento ela questiona a veracidade da história, em nenhum momento ela quer saber de ouvir o outro lado, e ela conhecia o Sr. Darcy há muito mais tempo que o Wickham. O Wickham ela conhecia há dias, o Sr. Darcy ela já conhecia há algum tempo, um pouco mais de 2 meses que eles estavam lá em Netherfield. Então, assim, ela praticamente morou com o Sr. Darcy por alguns dias lá em Netherfield, junto com o Sr. Bingley e as irmãs dele, e preferiu acreditar em um estranho, praticamente a ela, né, sobre aquele homem, uma calúnia, tá? Porque a acusação do Wickham para com o Sr. Darcy era uma calúnia muito grave, era praticamente um cancelamento. Então ela ajudou a cancelar o Sr. Darcy Meryton, olha que coisa. Claro que essa questão do cancelamento, né, que eu tô falando, é de uma forma para a gente trazer, né, uma linguagem atual, vamos dizer assim. E claro que o Sr. Darcy não vai ligar para a opinião de uma pequena cidade ali do interior, tá certo? Isso não vai prejudicá-lo tanto assim. Mas mesmo assim, é uma coisa muito grave, né? Você caluniar uma pessoa sem provas, né? E a gente sabe que as fofocas rolam solto aqui em Orgulho e Preconceito, a coisa roda assim rapidamente. Em menos de, 2 semanas, parecia que a história do Mr. Wickham já estava rodando nas conversas de chá de todas as senhoras de Meryton, tá certo? Então, a gente não imagina um escândalo porque aconteceu numa cidade pequena. Se fosse Londres, qualquer outro local, seria realmente um grande escândalo. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês, para Orgulho e Preconceito, essa questão de como o Sr. Darcy às vezes é sincero demais com a Lizzie. Faz um tempo que eu li um artigo sobre a questão da educação masculina no século XVIII, e existiu um movimento no século XVIII para que os cavalheiros, né, principalmente da nobreza, fossem mais sinceros, em vez de apenas terem a aparência de serem sinceros, a aparência de serem verdadeiros, né? Então, o que a gente vê muito nos livros da Jane são personagens masculinos serem completamente desonestos. No caso do Wickham, o meu caso também é do Sr. Elliot em Emma, e por aí vai, Sr. Willoughby, também em Razão e Sensibilidade. A gente vê muito essa questão da desonestidade. Já o Sr. Darcy, não. O Sr. Darcy ele é tão sincero, mas tão sincero, que muitas vezes ele chega até a insultar. Então eu acho que essa questão dele ser sincero demais é uma coisa difícil às vezes de engolir, né? Não só pelo insulto que ele fez com a Lizzie, que eu não sei se foi totalmente sincero aquilo, mas também nos diálogos entre eles no decorrer do livro também. Eu volto para essa questão das primeiras impressões. Essas primeiras impressões, então, elas acabam precisando de não ser desfeita de uma forma até dolorosa, depois que o Sr. Darcy faz o pedido de casamento para Lizzie, aquele pedido de casamento extremamente desastroso, tá certo? Sobre esse pedido de casamento, tem um trecho aqui desse livro, que é A Fórmula do Amor, O Segredo de Jane Austen para os Relacionamentos, da Elizabeth Cantor, que eu acho fantástico esse livro. A autora, ela diz assim a respeito desse pedido de casamento do Darcy para a Lizzie. A percepção de que Elizabeth não é alguém que ele automaticamente mereça sacode Darcy para fora do seu orgulho complacente. Ele percebe que terá que se esforçar para alcançá-la. E o equilíbrio que se segue a essa percepção torna possível para ele ver a ela e todas as coisas conectadas com ela, com mais clareza em termos de seu valor real. Na próxima vez que Darcy vê Elizabeth, ele está determinado a mostrar a ela que melhorou em razão da lição que ela lhe deu. Eu esperava, ele explica a ela mais tarde, obter seu perdão e diminuir sua má opinião ao lhe mostrar que suas queixas foram ouvidas. Enquanto isso, continua Elizabeth Cantor, Elizabeth também foi forçada a um autoexame e o reexame do verdadeiro valor de Darcy. Desgostar de Darcy foi tão irracional para Elizabeth quando gostar dela foi para ele. Começando com seu pedido de casamento, depois acelerado por sua carta, a visita dela a Pemberley e o papel generoso que ele teve nos arranjos do casamento de Wickham e Lydia, Elizabeth também precisa perceber que ela subvalorizou Darcy completamente. Suas próprias falhas de caráter a cegaram para o verdadeiro valor dele. Ela começou alimentando seu desgosto de Darcy e deixando Wickham inflá-lo ao acreditar em mentiras a respeito dele. Ela nunca se deu o trabalho de pensar de forma clara sobre qual dos dois homens era provavelmente o mais confiável. A carta de Darcy a força a reavaliar ambos os homens, e também a ela mesma. Sua descoberta humilhante, a evidência da desonestidade de Wickham era óbvia desde o início,
mas sua vaidade a impediu de notar as contradições entre o que ele dizia e como ele agia. Então essa autodescoberta da Lizzie, quando ela lê a carta do Mr. Darcy, depois do pedido desastroso que ele faz lá em Roses, assim, é um dos melhores momentos do livro, assim, não porque ela se sentiu humilhada, mas na verdade é porque ela parou de ficar cega para a forma como ela estava agindo, mas que as escamas dos olhos delas caíram. Então, diferente de um Rei Lear de Shakespeare, que acaba em tragédia, porque o personagem principal não enxergava as coisas como elas eram realmente, a Lizzie não. A Lizzie da Jane teve essa oportunidade de enxergar as coisas como elas realmente eram, de ver as pessoas como elas realmente eram, no caso do Darcy e do Wickham, e tentar, então, ter essa segunda chance e remediar esse problema. A Cantor também comenta que o amor de Darcy nesse primeiro pedido de casamento é um tanto irracional. Por quê? Porque era apenas uma paixão inicial. Ele achava que, enfim, por ela ter ali por ela ser de uma classe social inferior, né, ela iria cair de amores por ele apenas fazendo um pedido daqueles. Ou seja, mais uma vez o orgulho dele falando alto, tá certo? Então o que acontece? Ele entende que para ele ficar com a Lizzie, ele vai ter que merecer. Que ela não era uma mulher que se deixava encantar só porque ele tinha 10 mil libras por ano, né? Então ele vê que ele vai ter que conquistá-la. E ele não fez nenhum esforço para conquistá-la durante todo esse tempo que eles se conheciam. Uma coisa importante a se reparar entre o Darcy e a Lizzie. Ele não a corteja realmente. Ele acha que a corteja, mas ele não a corteja como ele deveria fazer. Ele só vai começar a cortejá-la em Pemberley. E eu acredito que quando ela vai para Pemberley, ela passa aqueles dias lá, eles se reencontram, né, tá tudo acanhada, etc. Eu acredito que eles teriam, sim, se entendido ali, né, se não tivesse ocorrido, então, a fuga da Lídia. As primeiras impressões, então, elas precisam ser desfeitas, são desfeitas, para que, então, ele a enxergue como ela realmente é, ou seja, que ela não é uma mocinha que se apaixona por qualquer um, né, ou que está interessada em uma fortuna, né, que ela é uma mulher sensata, né, e no caso dela, e que ele não era esse homem ruim, abominável que ela achava que ele era. Muito pelo contrário, é um homem muito bom, muito amável, até altruísta, né? A gente se espanta com a bondade do Darcy em relação ao Wickham e a Lydia, que ele não tinha dever nenhum para com eles. Ele não tinha que se preocupar com eles. Ele poderia muito bem deixar isso para lá. Ela até pensa que ele vai desistir de cortejá-la por conta disso, né, do casamento com o Wickham, de um homem que tentou raptar a própria irmã dele, né? Tá certo? Então, e a gente vê que ele é capaz de uma certa benevolência, sim, né? Que ele toma uma ação tão drástica, tão assim, principalmente para a época, né? Uma ação tão radical dessas por conta de um amor de uma mulher. Então, o tema do amor aqui é muito importante, sim, gente. Eu não concordo muito com essas visões dizendo que o amor não é tão importante. Claro que é importante, poxa vida. O cara, assim, moveu mundos e fundos, quase vira o mundo do avesso atrás de um homem que ele detesta por conta de uma mulher que ele ama. Então, essa questão do amor mover montanhas, né? O Tony Turner vai comentar perfeitamente aqui na sua Fortuna Crítica, né? Ele vai dizer que esse amor acabou quebrando, então, as barreiras entre essas duas classes sociais. Isso pode soar clichê, gente, mas porque quando a gente para pensar, realmente é uma coisa muito incrível. E é por isso que, eu acho que é por isso que a gente se encanta muito com a história, por ter esse tom de contos de fadas, por ter esse tom de o amor superar muitas coisas. Então, realmente, o amor supera muitas coisas aqui em Orgulho e Preconceito, inclusive impressões erradas, impressões falhas, né? Como eu venho dizendo para vocês desde o começo aqui do vídeo. Ainda comentando sobre essa questão das primeiras expressões que precisam ser desfeitas, o Tommy Turner diz assim, no seu texto: de pé, no centro da casa, contemplando as qualidades no rosto do retrato, qualidades destacadas e corroboradas até certo ponto pela governanta, Elizabeth completa o ato de reconhecimento que começara lendo a carta de Darcy. Vale notar que o melhor retrato é o maior, que fica em uma parte privada da casa, no andar de cima. Lá embaixo, Darcy só é visível em miniatura. Podemos imaginar que quanto mais nos afastamos do interior da casa, onde o homem é verdadeiramente conhecido, mais sujeito à incompreensão e ao não reconhecimento ele se torna. Diante da maior e mais exata imagem do verdadeiro Darcy, Elizabeth de fato completa sua jornada. Quando se encontrar com o original em seguida, ainda na propriedade, ela não terá mais dúvidas sobre seu verdadeiro valor. O resto do livro é, na verdade, dedicado quase por inteiro a fatores externos,
o melodrama da fuga de Wickman com Lydia, que dará a Darcy a oportunidade de revelar suas qualidades em ação. Mas tudo isso é apenas atraso, não avanço em termos de romance. A Elizabeth Kenton completa então o Tommy Turner. Depois da carta de Darcy, Elizabeth recalibra seu equilíbrio e começa a ver de forma mais clara. Ela está muito mais apta a julgar Darcy racionalmente quando chega a Pemberley. O Sr. Darcy pode ter desenhado da pessoa fora de seu próprio círculo familiar, mas dentro desse círculo, ele é um guardião exemplar para sua irmã adolescente, órfã e vulnerável, um senhorio responsável e benevolente, um mestre bom e amável para o grande número de pessoas cujo sustento dependia dele. Darcy tem um enorme poder e fortuna que tendem a tornar as pessoas tirânicas em relação a seus dependentes. Os testemunhos de seus empregados é extraordinário. Nunca recebi uma palavra nervosa dele em minha vida. Eu conheço desde que ele tinha 4 anos. Aí ela continua dizendo, ela cita aqui a fala de Darcy lá no final de Orgulho e Preconceito. Tal fui de 8 a 28, e tal eu poderia ter continuado a ser, não fosse por você, querida adorável Elizabeth. O que não lhe devo, mas ensinaste uma lição. Difícil no início, é verdade, mas muito proveitosa. Por sua mão foi apropriadamente humilhada. Isso é, estar mergulhado profundamente em um amor verdadeiro e racional, diz a autora. Não a emoção inferior que Jane Austen chama de paixão ou estar encantado, que ela se refere a Darcy no começo do livro. Dos dois lados, ele está ancorado em uma estima humilde e generosa do valor da outra pessoa, mas uma estima baseada na realidade. Elizabeth e Darcy estão agora perfeitamente equilibrados, cada um vendo o outro pelo que realmente são. Então é isso, gente. Fica aqui. Se você não leu Orgulho e Preconceito até hoje, por favor, faça esse favor a si mesmo e leia esse livro maravilhoso, incrível. Como eu falei pra vocês no vídeo de Persuasão, Persuasão é uma favorita da Jane, mas Orgulho e Preconceito não fica atrás. É um livro, assim, delicioso, gostosíssimo pra ler, uma leitura leve. Como eu falei pra vocês, tem uns temas muito relevantes, a questão do autoconhecimento, a questão da gente precisar se fazer de primeiras impressões erradas na vida, pra gente poder, né, realmente conhecer as pessoas. E claro, né, esse amor sincero, racional, né, que era muito típico ali da época da Jane, né, essa questão da racionalidade, né, de você não se apegar tanto a sentimentos muito floridos, mas você também, mas ao mesmo tempo você amar, sabendo quem é o objeto do seu amor. E o último comentário para encerrar, a Jane, ela não descreve assim cenas de amor e beijos e toques, essas coisas, justamente por esse estilo mesmo da era da regência, né, que vai se intensificar na era vitoriana, mas não deixa de ser amor de verdade. Não é porque não tem ali, não é porque ela não descreve nenhum beijo do Darcy com a Lizzie que eles não se amam, tá certo? Então fica aqui a dica, leia Orgulho e Preconceito, e é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.